Como são importantes os sonhos na vida da gente? Se a gente está emocionalmente saudáveis, é algo aí, um ponto, né? Um sinalizador da nossa saúde emocional, os sonhos. Só que existe um porém, que é o assunto desse vídeo. Existe um porém. De repente você sonha, você entende no seu interior algo que Deus já colocou no seu coração, um sonho, uma vontade, um propósito. Denomine aí o nome que você quiser, fique livre para escolher o nome, né? Um sonho, um projeto, um propósito de vida, algo que arde o seu coração. E aí a gente pensa assim, ok, né? Entra só nesse patamar aí subjetivo, nada concreto. E a gente, talvez, no nosso imaginário, e não que Deus não possa fazer, mas a gente pensa assim, essa coisa ela vai simplesmente surgir aqui na minha vida, né? Como a gente tem aquela frase que a gente escuta tanto, né? Eis que faço algo novo, né? O versículo uma nova história, músicas, né, que falam, um novo tempo, numa nova história, tudo em cima aí do versículo da palavra do Senhor, que Deus sempre quer aí renovar coisas novas na nossa vida. Vamos pensar de uma forma muito prática, objetiva e algo que é um pouco assim a nossa responsabilidade, algo que tem a ver com a gente, o que a gente pode fazer. Como eu disse, não que Deus não possa realizar de uma hora para outra, mudar todo o cenário da nossa vida e talvez concretizar mesmo esses sonhos que Ele colocou no nosso coração. Mas eu creio, né, pelas muitos exemplos que a gente tem aí na palavra do Senhor, pelos relatos que a gente vê na Bíblia, as pessoas, grandes homens e mulheres de fé, eu creio que o trabalhar do Senhor, ele é diferente, né? Eu creio nisso, eu tenho pensado muito sobre isso. Eu creio que Deus, ele gera sonhos no nosso coração, propósitos, projetos, mas ele deseja que a gente vá dando movimentos, né? Fazendo movimentos, movimentações, obediências, pequenas obediências, para a gente, quando vê, chegar lá naquele objetivo final, né? Na realização daquele sonho, naquela terra prometida para nós. Eu acredito que Deus trabalha dessa forma, acredito que nós somos cooperadores do Senhor. E eu estava lendo um trecho no livro de Provérbios que fez eu ver de uma forma diferente esse assunto. Eu já tinha lido esse trecho e eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto. Eu quero desenvolver contigo aí algo, uma chave importante para a gente avançar. E sabe, você tem um sonho no seu coração, um projeto que Deus colocou, algo que arde o seu interior, né? E aí você fica assim pensando, meu Deus, quando que isso vai acontecer? Deus colocou isso no meu coração, mas Senhor, por que que não acontece? Né? A gente fica até assim, colocando Deus na parede, né? Com o perdão da expressão. Mas a gente fica até questionando o Senhor, pensando, ai, quando é que vai acontecer isso? Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas e aí? No meio do caminho, será que a gente está obedecendo os comandos que Deus gera no nosso coração? E às vezes esses comandos, eles vão vir de forma assim muito desafiadora para nós, né? Deus vai pedir pra gente fazer algumas coisas que a gente vai pensar assim, isso não faz sentido, isso é loucura, ai, tô perdendo meu tempo, não tem nada acontecendo, não tem nada no natural acontecendo e eu vou fazer isso? Então, envolve vários questionamentos, várias lutas internas que nós temos que ultrapassar para a gente estar cooperando com o Senhor aí rumo à concretização desse sonho, desse propósito, desse projeto que Deus gerou no nosso interior. Às vezes a gente mesmo se pega e pensa assim, meu Deus, isso é loucura, será que eu tô doida? Né? Tá tão longe aí disso acontecer, mas Deus quer que eu faça isso, mas às vezes é um pequeno passo, degrauzinho após degrauzinho, que a gente vai subindo. Quando vê, a gente olha para trás e pensa, olha só,
Olha o que foi construído em conjunto, eu e o Senhor. Porque Deus quer que a gente trabalhe em conjunto com Ele na realização dos nossos sonhos. E eu vou ler para nós aí um trecho que falou muito comigo em relação a esse assunto. Está no livro de Provérbios, o capítulo 20, o versículo 5, diz o seguinte, ó: o preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Olha, vamos esmiuçar esse trecho porque ele é riquíssimo em relação a esse assunto que a gente está falando. Então imagina, né, a gente pensar num campo, num campo aí, numa plantação de milho, por exemplo. A pessoa que ficar olhando aquela terra, imaginando, que lindo seria, né, um milharal aqui, uma plantação de milho, que lindo que ficaria. A gente ficar só no campo, né, subjetivo, que nem eu disse. E daqui a pouco a gente pensa assim, o Senhor me prometeu que eu colheria milho, né, eu plantaria milho, eu ia colher milhos maravilhosos. A minha colheita ia ser farta, abundante. O Senhor me prometeu, mas a gente fica ali na frente daquele campo, de braço cruzado e esperando o Senhor, manda os anjos aqui para arar essa terra. Porque às vezes é isso que a gente faz na nossa vida e com os sonhos que Deus coloca no nosso coração. A gente simplesmente cruza os braços e espera, 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 espera. E nada acontece, porque a gente não está dando passos de obediência, a gente não está seguindo os comandos do Senhor na nossa vida, a gente está esperando aí que um anjo desça do céu e faça o que a gente tem que fazer. E aí a gente automaticamente vai se frustrar com Deus. Vai pensar assim, Deus mentiu para mim, eu não valho nada, todo mundo é importante para Deus e eu não sou. Essas várias questões emocionais que inclusive a gente respinga no Senhor, na nossa fé. E muitas vezes, infelizmente, a gente até se afasta dos caminhos do Senhor por frustrações, ou a gente se torna crentes amargos, invejosos, pensando, olha, Deus abençoou aquela pessoa e comigo, por que que não acontece? A gente entra nesse lugar, né, de frustração, de decepção. Então, olha como é importante a gente vigiar esse ponto da nossa vida e a gente obedecer os comandos do Senhor e a gente entender que nós somos cooperadores do Senhor na obra da nossa vida, para a gente ir atrás, né? Para a gente participar aí dessas transformações que Deus vai fazendo, desses movimentos, até chegar aí na concretização desses projetos, desses sonhos que Deus gerou no nosso coração. Então, isso é um assunto muito sério para a gente pensar. E outra coisa, olha como começa esse versículo, fala o preguiçoso. Então, além da gente estar tendo uma distorção aí do agir do Senhor na nossa vida, a gente está sendo preguiçoso, a gente está acomodado, né? Deus, de repente, está te desafiando o seguinte, eu te prometi algo na tua vida, eu te prometi que você ia prosperar aí na tua empresa, tô dando um exemplo aqui. Prometi que você ia prosperar na sua empresa, você olha assim, tá com muitos desafios da sua empresa, você não vê como que isso vai acontecer e Deus vai te dizendo, faz isso, vai dando aquelas impressões no nosso espírito, aquelas orientações que o Espírito Santo gera no nosso interior e você pensa, não, isso é loucura, eu já tentei isso, por que que eu vou fazer? Assim que nem, né, quando Jesus fala assim, lança as redes de novo, né? Os discípulos já tinham lançado as redes para pescar, não pegaram peixe nenhum. E Jesus disse, não, vai, lança de novo. E eles obedeceram e pescaram muitos peixes. Então, quem sabe na sua vida acontece isso. Você está recebendo uma impressão no seu espírito, do Espírito Santo, para tomar alguma atitude. Você diz, não, eu já fiz isso, já tentei, não vou fazer a loucura da minha cabeça. Então, isso é uma preguiça, é uma acomodação, é uma falta de fé, é uma desobediência. Para a gente entrar aí nesse lugar, né, de plenitude dos sonhos que Deus tem para nós, a gente precisa entrar num lugar de obediência. Então, aí o que que acontece? O que que continua dizendo aqui, mas na época da colheita procura e não acha nada.
Então, é que nem pode acontecer com a gente. A gente sonha, sonha, fica lá no campo da imaginação e ora, e Deus coloca coisas no nosso coração e a gente fica assim, ai, que legal seria isso, né? Nossa, ia ser o máximo se isso acontecesse. Ah, Senhor, realiza isso na minha vida. Aí Deus vai dando os comandos na nossa vida. Olha, tal passo, tal passo, tal passo. Tu quer chegar nesse lugar? Então dá esses pequenos passos aí de obediência na tua vida que tu vai chegar nesse lugar, né? A gente tem que ter um relacionamento com Deus aí, uma intimidade com o Senhor a ponto de entender, né, o que Deus tem para nossa vida, pra gente ir entrando no centro da vontade dele e para ele realizar os sonhos que ele mesmo colocou no nosso interior, esses sonhos. Se você tem um sonho no seu coração, né, e você tem comunhão com Deus, provavelmente esse sonho foi gerado pelo próprio Senhor na sua vida, porque Deus efetua em nós o querer e o realizar, segundo a sua vontade. Só que a gente necessita entrar nesse lugar também de responsabilidade, de participação aí da obra do Senhor, de obediência, né? Resumindo tudo, se eu pudesse colocar uma palavrinha só, é a obediência. E obediência nesses passos de fé que a gente acha que não tem nada a ver. Ah, isso não tem nada a ver, isso é tão pequeno, né? E a gente fica ansioso pensando, não, mas isso é tão pequeno, isso aqui, eu vou fazer isso aqui, é tão pequeno. Só que se vai construindo, né? A gente às vezes quer lá o grande, já quer a coisa pronta, mas são pequenos passos aí nesse processo para a construção das coisas, né? Quando a gente vai fazer, uma pessoa vai construir uma casa, por exemplo, né? Tem essas casas já prontas e tudo, mas dessa forma convencional, é tijolinho por tijolinho. Então, na nossa vida também, os processos do Senhor na nossa vida também, tijolinho por tijolinho, pequenos passos em obediência, em fé, a gente vai participando aí desse mover do Senhor na nossa vida, até olhar para trás e pensar que obra maravilhosa, que obra incrível que Deus fez na minha vida, e que incrível que eu obedeci, que eu coloquei o pé para o mar se abrir, né, como o povo aí de Israel, né, essa história, colocou o pé em fé e o mar se abriu. Então, muitas vezes na nossa vida a gente precisa fazer isso também. A gente precisa obedecer, por mais que não pareça lógico, não pareça loucura, que a gente não entenda, que a gente ache pequeno demais. A gente necessita obedecer essas impressões que o Espírito Santo coloca no nosso interior. E para a gente ter essas impressões, você vai dizer, quem sabe assim, Roberta, mas eu não sinto nada dentro de mim, no meu coração, as impressões. O que tu tá falando? Então, entre num lugar de comunhão com Deus. Comunhão com Deus, o que é isso, né? O que ela tá dizendo? Parece uma coisa tão complexa, é tão simples, meu irmão, minha irmã. Separe um tempo do seu dia para conversar com o Senhor. O que é conversar com o Senhor, Roberto? Eu aprendi na minha igreja lá que eu rezo, é uma coisa pronta. O que é isso? Ou eu tento fazer e parece que eu tô louca, que eu tô falando com uma parede, que parece que a minha oração não passa do teto. A gente passa por isso, mas a gente tem que perseverar, né? Perseverar, buscar-me-eis, diz a palavra, ó. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então, não é da noite para o dia, é uma construção, até mesmo a intimidade com o Senhor é uma construção que a gente precisa perseverar, por mais que a gente questione, pense assim, não, eu tô fazendo é uma loucura, Deus não existe, eu não tô vendo nada acontecer, é no nosso interior que as transformações vão acontecendo, que a gente começa a sentir a presença do Senhor, é de dentro para fora. Às vezes a gente tá querendo grandes coisas, né? É extraordinário fora, não é? É dentro. O Espírito Santo, ele habita em nós que aceitamos Jesus como único Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, comece fazendo isso, comece tendo comunhão com o Senhor, separe um tempo do seu dia para
conversar com Deus. Fala para Deus tudo, Senhor, eu tenho tal sonho, esse sonho é da tua vontade? Isso vai ser bom para mim? Porque tem isso também, né? Às vezes a gente sonha algo e Deus já sabe lá na frente que não vai ser bom para nós. Senhor, esse sonho aqui, coloca diante de Deus. Eu tenho esse sonho, desejo muito isso, desejo muito que isso aconteça. É da tua vontade? Me mostra se é da tua vontade. Se é da tua vontade, me mostra o que eu devo fazer para alcançar esse sonho. E aí você que talvez esteja me escutando, você pensa assim, poxa, mas eu nem sonhar eu sonho mais, porque eu já me decepcionei tanto, as coisas não deram certo, não aconteceram da forma que eu gostaria. Aí eu já acreditei em Deus, mas não vi nada acontecendo, eu nem sonho mais, eu não sonho, porque eu não quero me decepcionar, eu prefiro continuar com a minha vida como tá e não querer mais nada. Aí eu quero te dizer uma coisa, eu quero te dizer, entra nesse lugar também de intimidade com o Senhor, de sinceridade, fala para Deus. Senhor, eu não sonho mais porque eu tô frustrado, eu tô frustrada. Me ajuda a sonhar, põe os teus sonhos no meu coração. Porque antigamente eu não tinha essa noção aqui de que eu tenho que participar em obediência. Eu achava que as coisas iriam acontecer de uma hora para outra, assim, como um efeito especial de um filme hollywoodiano. E aqui eu vou dizer, não é que Deus não possa fazer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Também diz a palavra. Mas olha que incrível, é um processo. A palavra também diz que não adianta a gente colocar um vinho novo num odre velho, né? Num recipiente velho. A gente, enquanto a gente vai dando esses passos de obediência, Deus vai transformando a nossa vida, o nosso ser também. Tem coisas que, mesmo que Deus fizesse assim, né, instantâneo, nos desse, a gente não está pronto para receber. A gente necessita participar desse processo aí. Enquanto a gente participa em fé desses pequenos passos de obediência, a gente vai sendo transformado, Deus vai mudando a nossa mentalidade, as nossas atitudes também, né? Então, fica com essa palavra, seja você que sonha, ou seja você que não sonha mais, entra num lugar de intimidade com Deus e volte a sonhar os sonhos do Senhor para a tua vida e coopere